Você está ouvindo audiolivros em português do História com Bolacha. Aqui, os livros não são apenas lidos, eles são narrados e interpretados, com vozes, entonação e personagens. Ajuste o volume e boa história. A Espada Juramentada, um conto dos Sete Reinos, parte 2. As terras de Sir Eustace tinham 3 vilarejos pequenos, não mais do que um punhado de casebres, currais e porcos. O maior ostentava um septo de um cômodo e telhado de palha, com imagens imperfeitas dos 7 rabiscadas nas paredes com carvão. Mudge, um velho guardador de porcos corcunda, que já estivera em Vila Velha, liderava as devoções ali todo o 7º dia. 2 vezes por ano, um septão de verdade vinha perdoar os pecados em nome da mãe. Os plebeus ficavam felizes pelo perdão, mas ao mesmo tempo odiavam as visitas do septão, uma vez que tinham obrigações de alimentá-lo. Não pareciam mais satisfeitos com a visão de Dunk e Egg. Dunk era conhecido nos vilarejos, mesmo que apenas como novo cavaleiro de Sir Eustace, mas nem um copo de água lhe foi oferecido. A maior parte dos homens estava nos campos, então foram, em grande parte, mulheres e crianças que se arrastavam para fora dos casebres com a chegada dele, juntamente com alguns avós fracos demais para o trabalho. Egg carregava o estandarte dos Osgrey, o leão quadriculado em verde e dourado, galopando sobre um fundo branco. Viemos de pouso veloz com uma convocação de Sir Eustace, Dunk disse para o povo do vilarejo. Todo homem fisicamente capaz, com idade entre 15 e 50 anos, deve se reunir na torre pela manhã. É guerra? Perguntou uma mulher magra com 2 crianças escondidas atrás da saia e um bebê sugando seu seio. O dragão negro voltou? Não há dragão nisso. Negro ou vermelho? Dunk respondeu. Isso é entre o leão xadrez e as aranhas. A viúva vermelha está pegando nossa água. A mulher assentiu, mas pareceu desconfiada quando Egg tirou o chapéu para abanar o rosto. O garoto não tem cabelo? Está doente? Está raspado, Egg falou. Colocou o chapéu novamente, virou a cabeça de Mestre e se afastou lentamente. O garoto hoje está irritadiço. Mal dissera uma palavra desde que saíram. Dunk deu um toque com a espora em trovão e logo alcançou a mula. Está zangado porque não tomei partido contra Sir Dennis ontem? Perguntou para o escudeiro mal-humorado enquanto seguiam até o próximo vilarejo. Não gosto do homem mais do que você, mas ele é um cavaleiro. Devia falar com ele com cortesia. Sou seu escudeiro, não dele, o garoto disse. Ele é sujo e bocudo e me dá beliscões. Se ele tivesse a mínima ideia de quem é você, estaria mijando antes de encostar-lhe um dedo, Dunk pensou. Ele costumava beliscar também. Dunk tinha esquecido disso, até que as palavras de Egg lhe trouxeram a lembrança. Sir Benis e Sir Arlan estiveram no grupo de cavaleiros contratado por um comerciante dornês para escoltá-lo em segurança de Lennisporto ao Paço do Príncipe. Naquela época, Dunk não era mais velho do que Egg, embora fosse mais alto. Ele me beliscava com tanta força embaixo do braço que deixava marcas. Os dedos dele eram como pinças de ferro, mas nunca contei a Sir Arlan. Um dos cavaleiros desaparecera perto de Septo de Pedra, e havia boato que Dennis o estripara em uma briga. Se ele beliscar você de novo, conte-me, que eu acabo com isso. Até lá, não custa cuidar do cavalo dele. Alguém tem que fazer isso, Egg concordou. Benis nunca o escova, nunca limpa a baia dele, nem mesmo dê um nome para ele. Alguns cavaleiros nunca dão nome a seus cavalos, Dunk contou. Desse jeito, quando os animais morrem em batalha, o pesar não é tão difícil de suportar. Sempre há mais cavalos por aí, mas é difícil perder um amigo fiel. Pelo menos era o que o velho dizia, mas nunca seguia o seu próprio conselho. Ele dava nome para cada cavalo que tinha. O mesmo fazia Dunk. Vamos ver quantos homens aparecerão na torre, mas sejam 5 ou 50, terá que fazer isso para eles também. Egg pareceu indignado. Terei que servir plebeus? Não servir. Ajudar. Precisamos transformá-los em lutadores, se a viúva nos der tempo suficiente. Se os deuses forem bons, alguns terão servido como soldados antes, mas a maioria será tão verde quanto a relva de verão, mais acostumados a segurar enxadas do que lanças. Mesmo assim, pode chegar o dia em que nossas vidas dependam deles. Quantos anos você tinha quando segurou uma espada pela primeira vez? Eu era pequeno, Sir. A espada era feita de madeira. Meninos do povo lutam com espadas de madeira também, só que a deles são paus e galhos quebrados. Egg, esses homens podem parecer tolos para você. Eles não vão saber os nomes corretos para as partes da armadura, ou os brasões das grandes casas, ou que rei aboliu o direito do senhor à primeira noite. Mas trate-os com respeito do mesmo jeito. Você é um escudeiro de sangue nobre, mas ainda é um garoto. A maior parte deles será de homens adultos. Um homem tem seu orgulho, não importa o quão baixo seja seu nascimento. Você pareceria perdido e estúpido da mesma maneira nos vilarejos deles. Se duvida disso, vá arar uma terra ou tosquear uma ovelha e me diga os nomes de todas as ervas daninhas e flores silvestres do bosque de Wata.
O menino pensou naquilo por um momento. Eu podia ensinar os brasões de armas das casas grandes para eles, e como a rainha Alissane convenceu o rei Jaehaerys de abolir a primeira noite. E eles podiam me ensinar quais sementes são melhores para fazer venenos e quais dessas frutinhas vermelhas são seguras para comer. Eles podiam, Dunk concordou, mas antes de chegar ao rei Jaehaerys, é melhor ensinar a eles como usar uma lança, e não coma nada que mestre não comeria. No dia seguinte, uma dúzia de pretensos guerreiros percorreu o caminho até Pouso Veloz para se reunir entre as galinhas. Um era velho demais, 2 eram jovens demais e um garoto magrelo acabou se revelando uma garota magrela. Esses, Dunk mandou de volta para os vilarejos, restando 8. 3 Wat, 2 Will, 1 Lem, 1 Pate e Grande Rob, o Simplório. Um grupo lamentável. Não pôde deixar de pensar. Os fortes e belos garotos camponeses que nas canções conquistavam os corações das donzelas bem-nascidas não eram vistos em parte alguma. Era um homem mais sujo que o outro. Lem tinha uns 50 anos, se é que tinha um dia do seu nome. E Pate tinha os olhos chorosos. Os dois eram os únicos que tinham estado em batalha antes. Ambos foram com Sir Eustace e seus filhos lutar na rebelião Blackfyre. Os outros 6 eram tão verdes quanto Dunk temia. Os 8 tinham piolhos. 2 dos Wat eram irmãos. Acho que a mãe de vocês não sabia outro nome, Bennis disse gargalhando. Quanto às armas, trouxeram uma foice, 3 enxadas, uma faca velha e algumas clavas de madeira resistente. Lem tinha um bastão afiado que podia servir como lança, e um dos Will confessou que era bom em arremessar pedras. Muito bem, Bennis falou, conseguimos um maldito trabuco. Depois disso, o homem ficou conhecido como Buco. Algum de vocês é habilidoso com um arco? Dunk perguntou. Os homens ficaram remexendo a terra com os pés, enquanto as galinhas ciscavam no chão ao redor deles. Pate, dos olhos chorosos, finalmente respondeu. Perdão, Sir, mas o senhor não permite ter arcos. Os veados Osgrey são para os leões xadrezes, não para tipos como nós. Vamos ter espadas, elmos e cotas de malha? O jovem dos 3 Wat quis saber. Ora, claro que vão, Bennis falou. Assim que matarem um dos cavaleiros da viúva e saquearem o cadáver dele. Assegurem-se de enfiar o braço na traseira do cavalo também. É onde vão encontrar a prata. Ele beliscou o jovem Wat embaixo do braço até o rapaz gritar de dor. Então levou todo o grupo ao bosque Wat para cortarem algumas lanças. Quando voltaram, tinham 8 lanças endurecidas no fogo de comprimentos totalmente desiguais e escudos rústicos de ramos entrelaçados. Sir Bennis fez uma lança para si também e mostrou a eles como empurrar com a ponta e usar o eixo para desviar, e onde colocar a ponta para matar. A barriga e a garganta são os melhores, eu acho. Bateu com o punho contra o peito. Bem aqui está o coração, onde se pode fazer o trabalho também. O problema é que as costelas estão no caminho. A barriga é boa e macia. Estripar é lento, mas certeiro. Nunca conheci um homem que viveu quando suas entranhas caíram. Agora, se algum tolo der de costas para vocês, coloquem a ponta entre as omoplatas ou nos rins. Bem aqui. Não vai viver muito tempo depois que vocês o furarem nos rins. Ter 3 Wat na companhia causou confusão quando Bennis tentou dizer a eles o que fazer. Devíamos dar a eles nomes dos vilarejos, Sir. Egg sugeriu. Como Sir Arlan de Centarbor, seu antigo mestre. Aquilo teria funcionado, mas os vilarejos tampouco tinham nome. Bem, Egg falou, podíamos chamá-los de acordo com as suas plantações, Sir. Um dos vilarejos ficava entre campos de feijão. Um plantava, em grande parte, cevada, e o terceiro cultivava repolhos, cenouras, cebolas, nabos e melões. Ninguém queria ser um repolho ou um nabo, então o último grupo se tornou melões. Acabaram com 4 cevadas, 2 melões e 2 feijões. Como os 2 irmãos Wat eram cevadas, era necessário mais uma distinção. Quando o irmão mais novo mencionou que certa vez caiu num poço do vilarejo, Bennis o apelidou de Wat Molhado. E ficou assim. Os homens estavam emocionados por terem recebido os nomes de senhor, exceto o Grande Rob, que parecia não se lembrar se era um feijão ou uma cevada. Assim que todos receberam nomes e lanças, Sir Eustace saiu de Pouso Veloz para se dirigir a eles. O velho cavaleiro ficou parado ao lado de fora da porta da torre, vestindo cota de malha e armadura de placas sob um sobretudo longo de lã, que o tempo deixara mais amarelo do que branco. Na parte da frente e na de trás ostentava um leão xadrez, costurado em pequenos retângulos verdes e dourados. Rapazes! Ele disse. Todos vocês se lembram de Dake? A viúva vermelha o enfiou num saco e o afogou. Ela roubou a vida dele e agora acha que pode roubar nossa água também. O riacho xadrez que alimenta nossas plantações. Mas ela não fará isso. Levantou a espada acima da cabeça. Por Osgrey! Disse fazendo eco. Por Pouso Veloz! Osgrey! Dunk repetiu. Egg e os recrutas acompanharam os gritos. Osgrey! Osgrey!
Por pouso veloz! Dunk e Bennis conduziram a pequena companhia entre os porcos e as galinhas, enquanto Sr. Eustácio os observava da sacada acima. Sam Stoops encheram alguns sacos velhos com palha suja. Aqueles se tornaram os seus inimigos. Os recrutas começaram a praticar com a lança, enquanto Bennis gritava com eles: enfie, gire e arranque! Enfie, gire e arranque! Mas arranque a maldita coisa! Você vai querer sair deste logo e ir para o próximo! Lento demais! Buco, lento demais. Se não consegue sair mais rápido, volte a jogar pedras. Lem, use seu peso para forçar o golpe. Muito bem. E empurra e puxa, empurra e puxa. Empurra e puxa. Foda os malditos com isso. É assim que se faz. Empurra e puxa, arranca, arranca, arranca. Quando os sacos foram feitos em pedaços por 500 ataques de lanças e toda a palha se espalhou pelo chão, Dunk se vestiu de cota de malha e armadura de placas e pegou uma espada de madeira para ver como os homens se saíam contra um inimigo mais vivo. Não muito bem, foi a resposta. Só Buco foi rápido bastante para fazer uma lança passar pelo escudo de Dunk, e só conseguiu fazer isso uma vez. Dunk se livrou de um ataque desajeitado após o outro, empurrou as lanças deles de lado e quase os acertou. Se a espada dele fosse de aço em vez de pinho, ele teria matado cada um deles meia dúzia de vezes. Você está morto assim que eu passar por este ponto. Ele os avisou, batendo em seus braços e pernas para mostrar o que ele queria dizer. Buco, Lem e o Ato Molhado logo aprenderam a ceder terreno pelo menos. Grande Rob largou sua lança e correu, e Bennis teve que correr atrás dele e arrastá-lo de volta em lágrimas. O fim da tarde deixou todos machucados e surrados, com bolhas frescas erguendo-se nas mãos calejadas onde seguraram as lanças. Dunk não tinha marcas, mas estava meio afogado em suor quando Egg o ajudou a tirar a armadura. Quando o sol começou a se pôr, Dunk levou a pequena companhia até o celeiro e obrigou a todos a tomarem banho, até mesmo aqueles que já tinham se banhado no último inverno. Depois disso, a esposa de Sam Stoops trouxe tigelas de ensopado para todos, engrossado com cenouras, cebolas e cevada. Os homens estavam cansados até os ossos, mas, ao ouvi-los falar, cada um logo seria 2 vezes mais mortal do que o cavaleiro da guarda real. Mal podiam esperar para provar seu valor. Sir Bennis os encorajou, contando as alegrias da vida de soldado, saque e mulheres, principalmente. Os 2 veteranos concordaram com ele. Lem trouxera uma faca e um belo par de botas da rebelião Blackfire. Ouviram-no contar. As botas eram pequenas demais para que pudesse calçá-las, mas estavam penduradas em sua parede. E Pate não tinha dizer ao certo quantas seguidoras de acampamento conhecera ao seguir o dragão. Sam Stoops arrumara 8 pilhas de palha no porão. Então, assim que ficaram com a barriga cheia, foram todos dormir. Bennis demorou um pouco mais, tempo suficiente para dar a Dunk um olhar de desgosto. Ser inútil deveria ter fodido mais algumas putas camponesas, enquanto ainda tinha um pouco de seiva naquelas bolas velhas, comentou. Se tivesse semeado uma bela colheita de meninos bastardos naquela época, talvez tivéssemos alguns soldados agora. Eles não parecem piores do que qualquer outra leva camponesa. Dunk marchara com alguns na época em que era escudeiro de Sir Arnon. Sim, Sir Bennis disse. Em uma quinzena, poderiam estar prontos para enfrentar outro grupo de camponeses. Mas cavaleiros? Negou com a cabeça e cuspiu. O poço de pouso veloz era no porão, em uma câmara úmida com paredes de pedra e terra. Era lá que a esposa de Sam Stoops molhava, esfregava e batia as roupas antes de levá-las ao telhado para secar. A grande banheira de pedra era usada para os banhos também. Tomar banho exigia que se tirasse a água do poço balde por balde, aquecendo-a sobre a lareira em uma grande caldeira de ferro, e então começar todo o processo novamente. Eram necessários 4 baldes para encher a caldeira, e 3 caldeiras para encher a banheira. Quando a última caldeira estava quente, a água da primeira tinha esfriado, até ficar morna. Sir Bennis costumava dizer que a coisa toda era muito incômoda, e era por isso que ele convivia com os piolhos e moscas e cheirava a queijo podre. Dunk pelo menos tinha Egg para ajudá-lo quando sentia a extrema necessidade de um bom banho, como aconteceu naquela noite. O menino tirou a água em um silêncio sombrio e quase não falou enquanto ela aquecia. Egg? Dunk perguntou, quando a última caldeira começava a borbulhar. Há algo errado? Como Egg não respondeu, ele disse: ajude-me com a caldeira. Juntos lutaram para levá-la da lareira até a banheira, tomando cuidado para não se molharem. Sir, o garoto disse, o que acha que Sir Eustácio pretende fazer? Destruir a barragem e lutar contra os homens da viúva se tentarem nos deter. Ele falou alto para poder ser ouvido mesmo com o barulho da água na banheira. O vapor subiu em uma cortina branca enquanto despejavam a água, trazendo um rubor ao seu rosto. Os escudos deles são de madeira entrelaçada, Sir. Uma lança pode passar por eles, ou um dardo de besta. Podemos encontrar algumas partes de armaduras para eles quando estiverem prontos. Era o melhor que podiam esperar. Eles podem ser mortos, Sir.
O Ato Molhado ainda é um menino. Will Cevada vai se casar na próxima vez que o septão vier. O grande Rob nem mesmo sabe diferenciar o pé esquerdo do pé direito. Dunk deixou a caldeira vazia cair no chão de terra batida. Roger de Centarbor era mais jovem do que o Ato Molhado quando morreu no campo de Capim Vermelho. Haviam homens nas tropas de seu pai que tinham acabado de se casar também e outros homens que nunca haviam beijado uma garota. Haviam centenas que não diferenciavam o pé esquerdo do pé direito. Talvez milhares. Aquilo era diferente, Egg insistiu. Aquilo era guerra. Isso também, a mesma coisa, só que menor. Menor e mais estúpida. Sir, isso não é você nem sou eu quem vai dizer, Dunk respondeu. É dever de todos eles ir para a guerra quando o Sir Eustácio os convoca. E morrer, se necessário. Então não devíamos ter dado nomes para eles, Sir. Isso só vai tornar a dor mais difícil para nós quando morrerem. Ele fez uma careta. Se usássemos minha bota... Não! Dunk ficou parado em um pé para tirar a bota do outro. Sim, mas meu pai... Não. A segunda bota teve o mesmo destino da primeira. Nós... Não. Dunk tirou a túnica manchada de suor pela cabeça e jogou para Egg. Peça para a esposa de Sam Stoop lavar isso para mim. Eu vou, Sir, mas... Não, já disse. Precisa de um tapão na orelha para ajudá-lo a ouvir melhor? Ele desarmou o calção. Embaixo era só ele. Estava quente demais para as roupas íntimas. É bom que esteja preocupado com What e o resto deles. Mas a bota é só para um caso de extrema necessidade. Quantos olhos o Lorde Corvo de Sangue tem? 1000 olhos e mais um. O que seu pai lhe disse quando mandou que fosse meu escudeiro? Para manter o cabelo raspado ou tingido e não contar a ninguém meu verdadeiro nome. O garoto respondeu com óbvia relutância. Egg servia Dunk havia 1 ano e meio, embora às vezes parecesse 20. Haviam escalado o Passo do Príncipe juntos e cruzado as areias profundas de Dorne, vermelhas e brancas. Um veleiro os levara de Sangue Verde à Vila Taboeira, onde compraram passagem para a Vila Velha, na galé Senhora Branca. Tinham dormido em estábulos, estalagens e valas, dividido o pão com irmãos santos, putas e pantomimeiros, e seguindo uma centena de espetáculos de títeres. Egg mantinha o cavalo de Dunk bem cuidado, sua espada longa afiada, sua cota de malha livre de ferrugem. Era tão boa companhia quanto qualquer homem poderia desejar. E o cavaleiro andante começara a pensar nele quase como um irmão menor. Ele não é, no entanto, esse ovo nascera de dragões, não de galinhas. Egg podia ser o escudeiro de um cavaleiro andante, mas Aegon da casa Targaryen era o quarto e mais jovem filho de Maekar, príncipe de Solar Estival, quarto filho do falecido rei da Aeron, o Bom, e segundo do seu nome, que se sentara no trono de ferro por 25 anos, até que a grande praga da primavera o levou. No que diz respeito à maioria das pessoas, Aegon Targaryen voltou para Solar Estival com o irmão, da Aeron, depois do torneio em Campina de Valfreixo. Dunk lembrou o garoto. Seu pai não quer que saibam que você está vagando pelos 7 reinos com um cavaleiro andante. Então, não quero mais ouvir falar de sua bota. Um olhar foi toda a resposta que conseguiu. Egg tinha olhos grandes e, de algum modo, a cabeça raspada os fazia parecer ainda maiores. Na penumbra do porão iluminado por lamparinas, pareciam negros, mas em uma luz melhor, a cor verdadeira podia ser vista, profundos, escuros e púrpura. Olhos valerianos, Dunk pensou. Em Westeros, poucos além do sangue do dragão tinham olhos daquela cor, ou cabelos que brilhavam como ouro polido com tiras de prata entremeadas. Quando estavam velejando pelo Sangue Verde, as meninas órfãs criaram um jogo de esfregar a cabeça raspada de Egg para dar sorte. Isso fazia com que o garoto corasse, ficando mais vermelho que uma romã. Garotas são tão estúpidas, dizia. Da próxima vez, aquela que me tocar vai parar no rio. Dunk teve que dizer a ele. Se fizer isso, eu vou tocar em você. E lhe darei um tapão na orelha tão grande que você vai ouvir sinos até a próxima lua. Aquilo só fez o garoto ficar mais insolente. Melhor sinos do que garotas estúpidas, insistiu, mas nunca jogou ninguém no rio. Dunk entrou na banheira e se abaixou até que a água o cobriu até o queixo. Ainda estava escaldante na superfície, porém mais fresca na parte de baixo. Apertou os dentes para não gritar. Se fosse isso, o garoto riria dele. Egg gostava da sua água de banho escaldante. Precisa de mais água fervente, Sir? Essa aqui é o bastante. Dunk esfregou os braços e observou a sujeira sair em grandes manchas marrons. Me deu sabão. Ah, e a escova de cabo comprido também. Pensar no cabelo de Egg o fez lembrar o quanto seu próprio cabelo estava imundo. Respirou profundamente e escorregou para baixo da água para dar uma boa molhada. Quando emergiu, encharcado, Egg estava ao lado da banheira com o sabão e a escova de cavalos de cabo comprido na mão. Você tem pelos nas bochechas, Dunk observou ao pegar o sabão dele. 2 deles. Aqui, embaixo da orelha. Assegure-se de tirá-los da próxima vez que raspar a cabeça. Farei isso, Sir. O menino parecia deliciado com a descoberta. Sem dúvida, ele acha que um pouco de barba faz dele um homem. Dunk pensara o mesmo quando encontrou um pouco de penugem crescendo sobre seu lábio superior. Tentei me barbear com meu punhal e quase cortei o nariz fora. Vá dormir um pouco agora,
disse para Egg. Não precisarei mais de você até amanhã. Levou um bom tempo para esfregar toda a sujeira e suor. Depois, deixou o sabão de lado, esticou as pernas o máximo que poderia e fechou os olhos. A água já esfriara. Depois do calor selvagem do dia, era um alívio bem-vindo. Ficou submerso até que seus dedos ficaram enrugados e a água ficou cinzenta e fria. Só então saiu, relutante. Embora Egg e ele tivessem grossas pilhas de palha para dormir no porão, Dunk preferia dormir no telhado. O ar era mais fresco ali e algumas vezes tinha brisa, e não parecia ter medo da chuva. A próxima vez que chovesse lá em cima sobre ele seria a primavera. Egg estava dormindo quando Dunk chegou ao telhado. Deitou-se de costas, com as mãos atrás da cabeça e encarou o céu. As estrelas estavam por toda parte, milhares e milhares delas. Elas lhe lembravam da noite em Campina de Valfreixo, antes que o torneio começasse. Ele vira uma estrela cadente naquela noite. Supostamente, estrelas cadentes traziam boa sorte, então ele pediu para Tancelle pintar uma em seu escudo. Mas Valfreixo trouxera tudo menos sorte para ele. Antes que o torneio acabasse, ele quase perdera uma mão e um pé. E 3 bons homens perderam a vida. Ganhei um escudeiro, no entanto. Egg estava comigo quando eu deixei Valfreixo, e essa foi a única coisa boa de tudo o que aconteceu. Esperava que nenhuma estrela caísse naquela noite.